Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Safety Tech. E a gente está produzindo mais um vídeo aqui, dessa vez em parceria com a Tecmater, que é um fabricante de equipamentos de proteção individual para a área agroflorestal. E hoje a gente trouxe um convidado aqui altamente qualificado, que é o Gabriel Berger, para dissertar sobre um assunto que é extremamente delicado, inclusive, que é o anexo 5 da NR12, que trata a operação de motosserra. Gabriel Berger, ele é um engenheiro florestal e também engenheiro de segurança do trabalho. Portanto, Gabriel, muitíssimo obrigado pela gentileza, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse para quem está assistindo, acompanhando o canal com a gente. Então, bom dia, Thiago. Eu que agradeço a oportunidade, o convite, para estar falando um pouquinho mais sobre a importância, né, do uso correto e seguro desse equipamento que é a motosserra. Maravilha, que legal. A gente que agradece a gentileza e vou aproveitar para dizer o seguinte, né? Nos bastidores a gente estava discutindo aqui que eu uma vez fui me arriscar em operar esse equipamento. Trata-se de um equipamento que, embora aos olhos de muitas pessoas pareça extremamente simples de operar, tá? É extremamente complexo e oferece um risco muito grande. Portanto, eu vou começar te perguntando o seguinte, Gabriel: qualquer pessoa pode operar uma motosserra como um dia eu mesmo achei que sim? Bom, Thiago, hoje a gente tem uma legislação, ela bem específica quando trata sobre o uso do equipamento, como tu falou, que é a NR12, né, que trata sobre a operação e a segurança de equipamentos. Dentro dessa NR12 tem vários anexos, onde o anexo 5, né, trata especificamente do uso da motosserra e similares. Então, entende-se motosserra, motopoda, roçadeira e assim por diante, tá? O que acontece? Essa legislação, ela estabelece que todo operador, né, todo trabalhador que for operar o equipamento, ele obrigatoriamente, antes de ter contato com a máquina, tem que passar por um curso de qualificação, um curso de aperfeiçoamento sobre o uso seguro da motosserra, tá? E essa legislação hoje, ela estabelece que tem que ter uma carga horária mínima de 8 horas e o conteúdo programático a ser discorrido no treinamento, no curso, é aquele que está constante, né, que está contido no manual de instrução do equipamento, da máquina. Por exemplo, se eu vou dar um curso de motosserra, eu tenho que seguir religiosamente o que está dizendo o manual de instrução do fabricante. Se eu for utilizar uma motopoda, da mesma forma. Se eu for utilizar uma roçadeira, também da mesma forma. Eu entendo nos meus cursos, tá, que a gente ministra aí para várias empresas, nos mais diversos segmentos e ramos, eu entendo que o curso de 8 horas, né, ele não qualifica o profissional, tá? Ele apenas, no caso, ele traz as principais orientações, as principais informações que o trabalhador tem que adquirir, tem que entender para que quando ele for executar o serviço lá em campo, ele esteja preparado, tá? Então, a norma estabelece que é 8 horas, tá? Mas de acordo com o teu cliente, de acordo com os teus alunos, tá? Ou de acordo, por exemplo, com a especificidade do trabalho que tu vai executar, pode sim tu estender a carga horária para 16 horas, para 24 horas. Por exemplo, os meus cursos vão de 8 horas até 40 horas, tá? Então, isso depende muito do cliente, porque tem uma variação muito grande. Por exemplo, uma serraria, né? Eles estão preocupados, por exemplo, em fazer o desdobro da madeira, né? Então, geralmente lá a tora já chega cortada. Eles têm que agora fazer o quê? A separação das peças. Então, é um tipo de treinamento prático, né? O pessoal, por exemplo, de empresas que fazem jardinagem é outro foco. Então, para cada tipo de cliente, né, tu vai direcionar qual é a melhor maneira para estar atendendo a NR12. Tá? Claro, a teoria é a mesma, a questão da segurança, a questão do planejamento, mas as técnicas de corte, né, de desgalhamento, de seccionamento do tronco, né, os perigos, esse sim, isso vai depender muito do tipo do cliente que tu tá atendendo. Mas, via de regra, é 8 horas.
Tá? Maravilha. É Então, eu 8 tenho horas uma do curso. legislação que determina que sim, eu tenho que qualificar esse profissional, portanto, não é qualquer pessoa que pode operar um equipamento desse. O conteúdo programático normalmente está descrito no manual de operação desse equipamento, mas existem algumas variáveis que são relativas ao tipo de operação que esse trabalhador vai fazer. Então, depende da atmosfera, depende do tipo de operação, pode ser numa atmosfera florestal, pode ser numa serraria, enfim. Gabriel, extremamente importante a sua explanação. Agora, já que a gente está falando de um equipamento que é complexo, de um equipamento que oferece um risco muito grande, sabido que a gente está falando de um equipamento de corte, de um equipamento a combustão, então a gente engloba aí diversos tipos de risco. Minha pergunta para você é o seguinte: acidentes acontecem, eu não tenho a menor dúvida disso daí. Mas eu queria que você explanasse, com o teu know-how, quais são os tipos de acidente mais frequentes que acontecem na operação desse tipo de equipamento. Vamos então, vamos iniciar para aquele que causa um maior prejuízo para a saúde do trabalhador e consequências irreparáveis, que é o acidente fatal, tá? Então isso é muito importante a gente tá colocando. Hoje, Thiago, a maior incidência, tá, de acidentes fatais é no momento da derrubada da árvore, é no momento do abate da árvore, né? É no momento da supressão da árvore, né? Por vários motivos, né? Inicialmente, tu sabe, né? Como o pessoal, a maioria que trabalha nessa área, né? De segurança do trabalho sabe que o acidente ele vai avisando, né? Ele vai te dando, né? Ele vai te comunicando aos pouquinhos, né? Que tu tá aumentando, por exemplo, o risco, tu tá na iminência de sofrer um acidente mais grave que pode se converter num acidente fatal. E com a motosserra não é diferente, tá? Mas basicamente 50% dos acidentes fatais hoje envolvendo a atividade com motosserra é no momento da derrubada, no momento do abate da árvore por dois pontos principais, tá? Ou a árvore que está sendo cortada atinge o próprio operador, tá? Por algum motivo, tá? Ou durante a queda dessa árvore, tá? Atinge um terceiro, né? Atinge uma pessoa que está próxima da área. Tá? Legal. Então, por isso que a gente fala, né, sempre nas nossas rodas de conversa, nos cursos, enfim, quando há esse tema, essa discussão, tá? É extremamente importante, diante de a gente executar a atividade, a gente planejar ela, né? Muito A gente bem. estabelecer um roteiro, quais são os pontos que nós temos que identificar, quais são os riscos, quais são os perigos, para que a partir daí a gente estabeleça medidas de controle para literalmente a gente blindar o nosso ambiente, porque a gente planejando a atividade, eu entendo que é a única maneira segura de tu executar livre de acidente, tá? Então isso é importante. Isso no acidente fatal, tá? É a derrubada da árvore, né? Por exemplo, deu um vento contrário, lá o operador não fez a técnica correta, não botou a rota de fuga previamente, né? Qual o caminho que ele vai se afastar da árvore quando a árvore começar a pender para o lado que ele fez o corte. Então, tudo isso é coisas assim, ó, são primordiais, são extremamente importantes e obrigatórias a serem realizadas. E um outro acidente que causa os ferimentos, né, superficiais, que dependendo da gravidade pode sim resultar com um acidente fatal, mas que geralmente apenas acidentes, no caso, resultam em perfurações, cortes no corpo do operador, é o rebote. Né? O rebote é aquele momento em que ocorre um toque involuntário da ponta superior do sabre, né, na madeira, em alta rotação. A tendência dela é o quê? É dar um rebote, ela é encoxotear em direção ao teu corpo, dar o contra, né? E dependendo da tua posição que tu tá, se tu tá com ela afastada do corpo, se tu não tá segurando ela com firmeza, e principalmente se ela não tiver o freio funcionando, né? A grande chance, né, de ela atingir o teu corpo, cabeça, rosto, a parte do tronco superior e ocasionar um ferimento aí grave, né, no teu corpo. Então, esses pontos têm que ser também bem analisados. As motosserras ela tem que estar presente, né, os dispositivos de segurança. Além de estar presentes, tem que estar em perfeito funcionamento. E um deles é o freio manual e o freio automático. Perfeitamente, maravilha. E claro, naturalmente, né, quando a gente fala aí sobre riscos que envolvem a operação desse equipamento, como vários que você já falou, além dos equipamentos de proteção individual que você precisa naturalmente estar utilizando obrigatoriamente, os dispositivos de segurança do próprio equipamento, a gente ainda também tem a manutenção desse equipamento, naturalmente, assim como qualquer equipamento que vai ser operado, inclusive um equipamento que envolve um risco tão grande, a manutenção em dia é extremamente importante, tá? Gabriel,
Maravilha, muito obrigado pela gentileza. A sua explanação foi extremamente pontual, objetiva, mas acho que falou muito sobre o risco. Agora, minha pergunta é, você tinha falado sobre que 50% de todos os acidentes fatais que acontecem na operação desses equipamentos envolvem a queda no momento da supressão dessa árvore, por exemplo, tá? E isso aí, na verdade, foi uma surpresa para mim, porque eu imaginei que tivesse correlação com o rebote do equipamento. Agora, minha pergunta para você cita duas medidas aí, uma de natureza coletiva e uma de natureza individual, para a gente poder minimizar, porque a gente sabe que elas vão minimizar o risco de acidente, seja ele fatal ou qualquer espécie de acidente. Você pode falar para a gente aí, um de natureza coletiva e um de natureza individual? Isso, digamos, o EPC, né, o equipamento de proteção coletiva, vamos usar para fazer uma similaridade com o equipamento de proteção individual, que é o individual do operador, né? O EPC, na atividade de motosserra, é o planejamento. Tá? Não tem como a gente fugir disso, né? Porque é no planejamento, como já foi dito antes, e a gente não se cansa de dizer, né? E a gente sempre reforça, porque é no planejamento, né, que tanto o operador que está com o equipamento, ou tanto o líder da equipe que está acompanhando essa atividade, por isso que é extremamente importante também ele estar junto, pode ser o técnico de segurança, pode ser o engenheiro de segurança do trabalho, pode ser o engenheiro florestal, pode ser o supervisor da equipe, pode ser o coordenador da equipe, todos estarem envolvidos e estarem discutindo, né, quais são os melhores meios para estar executando a atividade livre de acidente. Eu comentei ali uma das etapas do planejamento é a rota de fuga, né? Ela é extremamente importante, mas tem números, a gente tem que observar quais são as características da árvore, né? Como, por exemplo, altura, diâmetro, né? Como é que está a distribuição da copa da árvore, né? Por exemplo, se o tronco, a base ali apresenta, por exemplo, algum tipo de podridão, porque dependendo da maneira que tu colocar a motosserra ali, tu iniciar o corte, por exemplo, a árvore literalmente ela pode estourar, ela pode rachar, tá? Então isso é extremamente importante previamente a gente identificar isso, as características do terreno, né? Eu estou num terreno plano, eu estou num aclive, eu estou num declive, questão de umidade do terreno, né? Um terreno úmido, choveu, não choveu, características do vento, vento forte, não tem vento, benfeitorias. Então, tudo isso tem que ser, digamos, previamente pontuado e essas análises, né, entram, digamos, de maneira coletiva, envolvimento de toda a turma, né, todos Perfeito. os componentes ali da equipe que estão executando a atividade, né, um ao lado do outro. Imagina tu tá com 5 pessoas numa equipe em volta da árvore e tu começou a cortar. Imagina como é que a árvore começar a pender, cada um corre para um lado. Olha o risco que tu está aumentando, tu está potencializando para essa árvore cair em cima de alguém, né? E tu identifica isso no momento do planejamento, a distância segura entre cada um dos colaboradores, tá? Eu entendo que no momento do planejamento da atividade, tá? A EPI é o último recurso que nós temos, né? Caso eu venha sofrer o acidente, para minimizar o dano da lesão, tá? Se tu me permitir aqui, eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, o capacete florestal, né? O capacete não é só lá a cachopa, né, de plástico. Perfeito. Ela tem que ter o quê? A carneira e tem que ter a jugular, né? A carneira tem que estar adaptada na tua cabeça, a jugular da mesma forma. O capacete tem que estar firme na cabeça do operador. Qual que é a função do capacete? Caso um galho se projete, né, em direção ao teu corpo, o capacete ele vai o quê? Vai minimizar a pancada, ele vai atuar como se fosse um amortecedor, né? Ele vai direcionar a queda do galho para os lados. Tá? Mas como é que a gente faz para evitar que um galho caia? Planejamento. Né? O que eu tenho que fazer? Na base da árvore, olhar para cima para verificar, por exemplo, se não tem nenhum galho que está, por exemplo, solto, pendurado na copa. Por quê, Thiago? Iniciou o corte, vai ser produzida uma vibração. A serra ela vai encontrar uma resistência para começar a cortar a madeira. E essa vibração ela vai ser dissipada da base da árvore para a copa. Tá? E se essa vibração ela for suficiente para desestabilizar esse galho que está pendurado, tá? Ou está apoiado lá pela casquinha, ele vai cair. Vai cair aonde? No operador. Bom, estou com capacete, beleza, a chance de o dano ser, digamos, minimizado é grande. Agora, o que é importante? É o galho não cair no meu corpo. Né? Não cair, então o que eu tenho que fazer? Antes, tentar tirar esse galho. Bom, eu não consigo tirar esse galho. Então, tu se projeta para fazer o corte numa direção onde, se caso esse galho, ele não caia. Não tem como fazer isso.
o que tu deveria fazer? Não cortar a árvore, né? Porque tu não está num ambiente seguro, tá? Principalmente porque às vezes a copa dessa árvore é muito alta. Isso aí, isso aí. Então, o EPI ele entra como um recurso extremamente importante, válido e obrigatório, né? Tem que estar utilizando. Assim como o capacete tem que estar com o blusão florestal anticorte, com a calça florestal anticorte, com o par de luva, com a perneira, o óculos, protetor facial e o abafador tipo concha. É um complemento. Cada EPI tem a sua função específica para proteger o operador em caso de ele sofrer um acidente. Então, é extremamente importante estar utilizando todos os EPIs. Na questão da incidência, Thiago, no corpo, de qual que é o EPI, digamos, que mais ajuda, tá? Nesse caso, pela incidência de lesões no corpo resultante do corte, é nas pernas, porque 30% dos ferimentos ocasionados pelo uso do equipamento no corpo, por exemplo, um corte acidental, tá? Um rebote, por exemplo, é nas pernas do operador. Tá? Então, a calça é extremamente importante estar fazendo uso também, não somente, mas também a calça é importante. E a gente, quando você fala sobre o equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção coletiva, ficou subentendido muito claramente aqui que essas duas medidas sempre foram importantes em qualquer esfera de atividade industrial, tá? Ou florestal, seja ela qual for. Mas que na florestal, o planejamento ou a segurança do ponto de vista coletivo, ela é fundamental e indispensável. Porque ela está envolvendo a sua vida, ela está envolvendo a vida de outras pessoas também. E a gente está falando, na verdade, do corte, da derrubada de uma árvore cuja copa ou cujo tamanho, a extensão, o comprimento dela pode ser muito grande, naturalmente muito pesado. E aí, como complemento, a gente tem o equipamento de proteção individual. Quando você fala sobre o dispositivo de proteção individual, eu me recordo que, conversando com o Rafael da TecMatter, eles, na verdade, são especialistas no desenvolvimento desse tipo de equipamento de proteção. E tem uma calça, particularmente, e eu me recordo que você já havia me falado sobre isso também, gostaria que você só fizesse uma pequena explanação sobre ela, que você se pergunta o seguinte, tá, mas em que momento que uma calça, pura e simplesmente uma calça, pode me proteger contra o corte de uma motosserra, um equipamento tão brutal como esse daí? E aí é o seguinte, ela, na verdade, tem uma tecnologia embarcada. Você podia explanar rapidamente que tipo de tecnologia, como que essa calça trabalha na hora que tem, por exemplo, o rebote da motosserra? A TecMatter ela é referência, né, na confecção desse tipo de material de EPIs para o setor, né, agropecuário, agroflorestal, né? E a tecnologia que eles usam na confecção, na produção das calças anticortes, né, é o que existe de melhor. Hoje nós temos a calça, ela pode ser, digamos, caracterizada por dois tipos de atributos, tá? Bem rapidamente, tentar ser bem rápido nesse ponto. Ela pode te proteger de acordo com a extensão da tua perna, tá? Ou seja, a maneira que essas fibras te protegem, que pode ser calças de 180 graus, de 270 graus e de 360 graus, tá? A extensão da proteção. Então, ela pode, digamos, abranger toda a parte da perna, toda ela, de proteção que varia em média de 8 a 12, tá? Mas como é que a calça impede que a corrente acelerada, a motosserra funcionando, e a corrente acelerada toque a tua perna, tá? A calça ela é confeccionada por várias camadas de poliéster, uma sobre a outra, tá? E no momento que a motosserra, a corrente girando atinge essas camadas, ela vai cortando a camada, por exemplo, superior em direção às camadas inferiores, mais próximas da tua perna. E à medida que a corrente ela vai avançando sobre essas camadas, essas camadas que já foram cortadas, elas vão se desfiando, tá? E à medida que a corrente gira, para dar uma volta completa sobre o sabre, ela obrigatoriamente ela tem que passar pelo pinhão. O pinhão é o dispositivo que movimenta a corrente. E quando essas fibras chegam no pinhão, esse material desfiado das camadas chegam no pinhão, elas embucham o pinhão, elas travam o pinhão. Ou seja, o pinhão, a motosserra para instantaneamente. Tá? Eu demorei para falar isso, por exemplo, 30 segundos. Imagina isso num piscar de olhos. É instantâneo. Pegou, parou.
tá? Então, não tem tempo, né, suficiente da corrente continuar a sua rotação, né, de chegar na perna, né, no osso, né, na carne do operador, sem antes ter travado o pinhão. Então, essa aí é a grande, digamos, o grande entendimento, a grande importância, né? Quem trava a corrente não é o freio, tá? É o quê? É o pinhão. Entram no pinhão e empuxam a corrente. Ou seja, não tem espaço para a corrente se movimentar. Legal. Isso Não sei se significa foi claro o suficiente. extremamente claro. Respondeu uma dúvida que muito provavelmente seja uma dúvida recorrente, não do profissional que está utilizando ou operando o equipamento, mas às vezes um profissional, por exemplo, é um técnico de segurança, um comprador ou um líder de equipe, que ainda tem dúvida sobre a aquisição de um equipamento desse e talvez se pergunte o seguinte, fala, por que ele não pode operar uma motosserra, por exemplo, com uma calça comum, tradicional, uma vestimenta, né, uma uniformização, em relação ao equipamento apropriado, o equipamento que foi projetado para isso, exatamente em função do que você falou, ele tem uma tecnologia embarcada. Eu fiz essa pergunta pontual porque eu conheço o Rafael há bastante tempo, eu já estive lá na Tecmater e eu presenciei alguns testes, foram em vídeo, tá? E ele me mostrou o equipamento depois de exposto à motosserra. Então ele me mostrou na prática tudo isso que você está falando, então faz muito sentido. Ou seja, embora pareça uma calça simples, é um equipamento com tecnologia embarcada e que sim, é extremamente eficiente nessas circunstâncias. Gabriel, muitíssimo obrigado pela explanação. E para a gente encerrar, eu gostaria só que você falasse um pouquinho para a gente sobre o seguinte. A gente sabe que a operação desse equipamento envolve diversos riscos, a gente está falando da qualificação do profissional, a gente está falando da supressão vegetal, mas existe um outro risco que poucas pessoas avaliam na hora de fazer o planejamento da execução da atividade, que é o risco ambiental, principalmente no momento que a gente está falando muito sobre degradação do planeta, degradação da natureza. A operação de um equipamento desse, que envolve aí, como é combustão, envolve naturalmente um combustível, tá? A gente está falando muitas vezes de gasolina. A gente está falando aí de ruído, né? E aí tem um impacto muito provavelmente grande na fauna e na flora, né? Mesmo que a atividade seja realizada via de regra em unidades privadas. Mas eu gostaria que você, de maneira bastante objetiva, só falasse um pouquinho sobre quais os tipos de dano ambiental que podem ser provocados nesse tipo de operação e como que a gente pode fazer para minimizá-los. A gente, né, tanto quem utiliza equipamento, quem é empreendedor, até nós que realizamos, né, os treinamentos, né, os cursos, a gente muitas vezes é visto como destruidores da natureza, né? E isso é algo que aos pouquinhos a gente está tentando desmistificar, né? Porque a motosserra ela é um equipamento extremamente importante, né? Ágil para se dar tanto na questão, por exemplo, de fazer uma derrubada de uma árvore que pode estar, por exemplo, causando um risco, né, para um patrimônio, né, há essa necessidade, né? Ou até, por exemplo, para adequar uma árvore para o seu desenvolvimento no ambiente urbano, né? Então hoje ainda é um equipamento muito importante e vai continuar sendo. Hoje, Thiago, já está entrando no mercado outros tipos de equipamentos que estão atenuando e muito, né? Por exemplo, o resultado do uso do equipamento, como por exemplo as motosserras a bateria, né? Porque basicamente tem ruído, né, muito menor, né? E a emissão de gases, de poluentes, basicamente é nula, porque ela não utiliza gasolina, ela não utiliza óleo dois tempos, né? Então isso é algo assim também que está entrando forte no mercado florestal, agropecuário, enfim. Mas vamos pensar no teu questionamento ali. A gente sempre tem que, quando for utilizar o equipamento, a gente sempre tem que ter dentro do planejamento a gente fazer o corte exatamente desta ou daquelas árvores que têm aquele propósito, né? Que estão causando algum tipo de interferência, algum tipo para o nosso consumo para lenha, por exemplo, tá? Então a gente sempre tem que ter o seguinte: a licença ambiental, né? Nós temos que ter uma licença ambiental para fazer o corte daquela árvore, principalmente se é uma árvore nativa, tá? Então isso varia, por exemplo, de município para município, de estado para estado dentro do Brasil, tá? E o direcionamento da queda dessa árvore, seja nativa ou exótica, ela sempre tem que ser, digamos, fora sobre uma outra vegetação, cair em cima de uma outra árvore. Isso é importante a gente também tá verificando, porque dessa forma tu está minimizando o dano ocasionado pela supressão, tá? Outro ponto importante é tu verificar sempre a presença, por exemplo, de ninhos de passarinho na copa das árvores, tá? Então, porque a ideia é o quê? É que não se derrube ninhos que estejam habitados,
né, com ovos, né, ou com filhotes, tá? Então isso é outro ponto importante. Até, por exemplo, um enxame de abelhas, né, isso faz parte do nosso ambiente, né? Tem um significado ambiental, né? Tem uma importância ecológica esses animais, esses insetos, né? Então, minimamente tu não pode causar prejuízo para eles. Então também tu tem que observar, né, a presença desses animais, desses insetos na árvore. Na questão do abastecimento da motosserra, né, principalmente a combustão, onde o impacto ambiental é maior, né, apesar, digamos, de ele não ser levado muito em conta, ele ser insignificante do ponto de vista, né, como um todo, né, é a questão do abastecimento, né? Então, quando a gente for abastecer a gasolina, o combustível na motosserra, cuidar o quê? Para não virar, né, não cair diretamente no terreno. O óleo de corrente também é a mesma coisa, né? É importante a gente também fazer a correta diluição do óleo dois tempos na gasolina, porque se tu fizer a dosagem certinha conforme o fabricante, a emissão, né, de poluentes vai ser reduzida lá quando sai no silenciador, no escapamento. Então, tudo isso é importante, medidas para a gente minimizar. Vai estar poluindo, vai, mas nós temos condições de minimizar isso. Esse é o Perfeitamente. nosso papel. Esse é o nosso papel. Muito bem observado. Gabriel, dessa forma a gente chega ao fim. Muitíssimo obrigado, foi extremamente proveitoso. A gente notou aqui que você é um profissional que tem um domínio técnico, um know-how, uma expertise muito grande, explana muito bem. Eu acho que ficou claro. A ideia é levar esse material aqui ao conhecimento de quem é líder de equipe, de quem é operador e principalmente do profissional que está fazendo a contratação dessa mão de obra e, sobretudo, que é responsável pela execução dessas atividades. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Um agradecimento especial a você, Gabriel Berger, e por favor, se você quiser deixar aí o site da tua empresa de treinamentos, e se alguém tiver alguma dúvida em relação à operação, quiser contratar o seu serviço, pode deixar aí por gentileza. E um agradecimento especial ao Tecmater, ao Rafael Franco, que sempre apoiou os projetos da plataforma, do Consulta CA, do Busca EPI. Esse vídeo vai estar disponível para quem quiser e, naturalmente, eu tenho certeza absoluta que se um dia você for procurar um equipamento de proteção individual sofisticado para a operação desse tipo de equipamento, eu não tenho dúvida nenhuma que você vai encontrar a Tecmater, que é especialista no desenvolvimento desse tipo de material, inclusive com altíssima tecnologia embarcada. Gabriel, pode ficar à vontade para se despedir e não esqueça de deixar o teu website, por favor. Tá, Tiago, agradeço a oportunidade por estar falando um pouquinho, né, sobre a importância do uso seguro desse equipamento. Tá? Eu realizo treinamentos, né, cursos. Eu trabalho na área, né, de manejo de vegetação desde 2008. Tá? Então, a gente tem uma boa caminhada aí, né, frente aos mais diversos segmentos aí na área florestal agropecuária. Então, quem quiser, né, acompanhar o meu trabalho, né, eu tenho o site gabrielberger.com.br, tá? E a gente está no Facebook, Gabriel Berger, no Instagram também, Gabriel Berger, e também tem uma página onde eu ministro uma vez por semana aulas online e gratuitas, tá? E a gente disponibiliza essa aula no nosso conteúdo, na nossa página no YouTube, tá? Então, quem tiver interesse, quem se simpatiza com a área, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho, sobre o desenvolvimento do trabalho seguro com motosserra, tá convidado a nos acompanhar. E, Thiago, se tu me permitir só mais um comentáriozinho, tá? Eu sei que o nosso tempo está reduzido, mas isso eu também sempre gosto de colocar, é mais uma reflexão, não só para o operador do equipamento, mas aquelas pessoas que são responsáveis, né, pelo desenvolvimento, né, desde técnicos, engenheiros, donos de empresas e assim por diante, né? Uma pergunta que eu sempre faço, né? Quantos pais de família que saíram ontem de casa, que saíram hoje de casa, que vão sair amanhã de casa, né? Quem é pai sabe, né? Dá um beijo na filha, dá um beijo no filho. Quem é mãe também sabe, dá um beijo no filho, dá um beijo na filha, né? Por que eu falo, né? Por que eu falo isso? Porque ontem, com certeza, teve trabalhador, teve profissional que ficou no meio do caminho. Uma etapa da atividade pulou um procedimento, não só com motosserra, mas qualquer atividade diária, né? Atividades laborais, né? Do desenvolvimento da atividade. Tá? Igualmente hoje, que saíram hoje de manhã, né? Se despediram da sua família, se despediram do seu filho e não vão voltar. Amanhã, a mesma coisa. Tá? Então, isso tem maneira de ser evitado, né? É comportamento. Tá? Os acidentes trabalham
geralmente ocorrem em função de um desvio de comportamento. Tá? Perfeitamente. Não é o equipamento que estragou, tá? Isso é falha de desvio durante a atividade, falta de planejamento, não colocou um EPI, né? Não planejou a atividade, sabia que não podia cortar e cortou assim mesmo, sabia que podia cair para aquela região e cortou assim mesmo. Então, isso tem maneira de ser evitado. Depois que Bacana. aconteceu, é só lamentar, tá? Então, Maravilha. assim, ó, não façam uma atividade que vocês não estão seguros. Não executem. Maravilha. Muito Desculpa, bem mas acho que observado. a gente tem que falar isso, cara, porque é isso aí que evita acidente. Depois a gente vê, é só abrir Facebook, é só abrir Google, botar acidente de motosserra, o que tem de acidente aí, né? Até ontem, antes de ontem, aqui perto de Santa Cruz, né, um agricultor morreu que caiu uma arma em cima dele. Né? Então, assim, Parece. ó, isso aí é diário, dá para se dizer, Não, a né? sua E a falta de contribuição e a planejamento, sua colocação foram tá? extremamente Então, esse pertinentes. é um apelo que a gente faz, né? Não executem uma atividade que vocês não estão seguros. Não executem, Maravilha. né? Tu é pai de família, eu sou pai de família, né? Tem mães de família que também executam o uso da motosserra, tem, tá? Tem mulheres também que usam a motosserra, tá? E eles estão sujeitos a ficar no meio do caminho se não planejarem a atividade. Bacana. Eu acho Então, que é extremamente o importante. comportamento seguro ele precisa estar enraizado na Exatamente. personalidade de cada um de nós. A atmosfera de Exatamente. trabalho, talvez as pessoas que saem de casa para trabalhar, para ganhar o seu sustento, não entendam e não conseguiram ter essa percepção e enxergar por esse ângulo, que qualquer atmosfera de trabalho, ela é extremamente hostil, desde o momento que você sai de casa, passando pela execução até o momento que você volta. Então, o cuidado ele sempre tem que ser muito grande. Gabriel, foi extremamente pertinente. Eu agradeço muitíssimo pela tua colaboração. Eu acho que foi fantástico, tá? A gente vai deixar o endereço da tua página, a gente vai deixar o endereço do seu YouTube, a gente vai deixar os seus dados aqui para as pessoas que precisam de mais orientação te procurarem, para aquelas pessoas que precisam, por exemplo, empresas que estão buscando um curso, uma qualificação para operadores, que possam recorrer a você também. O pessoal que está assistindo, deixa o like no canal, podem deixar algumas perguntas, depois a gente direciona para o Gabriel e aguardem os próximos, que a gente tem outros temas, a gente vai convidar mais vezes o Gabriel. Gabriel, mais uma vez, gratidão enorme pelo seu tempo, pela sua disponibilidade e por todo esse conteúdo que eu tenho certeza que vai ser proveitoso para todo mundo que está assistindo, viu? Muitíssimo obrigado de verdade. Obrigado. Obrigado pela oportunidade e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.